por favor, o máximo de atenção, porque vocês vão observar uma coisa que sábado passado nós aprendemos o que é saber se nós nascemos de novo ou se nós não nascemos de novo. Ontem nós entendemos que se nós nascemos de novo, nós estamos cheios do vinho novo, porque nos tornamos uma odre nova. Mas quem não nasceu de novo ainda está cheio do vinho, e o vinho velho é aquele que embriaga. O vinho velho é aquele que traz alegria na carne, porque quem que diz que a bebida não traz alegria na carne? Mas o vinho novo é aquele que traz alegria no Espírito, porque nós estaremos cheios do Espírito Santo. Porque nós aprendemos que não é fácil ter o vinho novo, porque depois de um tempo o vinho novo começa a fazer o que dentro de nós? Fermentar. E nesse processo de fermentação ele libera um gás, não libera, que nós aprendemos? E esse gás gera uma pressão interna. Então, se separar, irmãos, produz dentro de nós uma pressão, essa é a verdade. Quando nós estamos cheios do vinho velho, já não tem mais a pressão, o gás já foi embora. Então o vinho novo, nesse processo de armazenamento, nesse processo de condicioná-lo dentro de nós, produz dentro de nós uma pressão que, se nós não nascermos de novo, nós não suportamos. E ter o vinho novo dentro, nós sabemos que o vinho novo é o vinho do sangue do quê? Da nova aliança. É o vinho que não embriaga. E quando nós estamos cheios desse vinho novo, na verdade nós estamos cheios das obras de Cristo dentro de nós. Porque Jesus é a videira verdadeira, e os frutos dela é o vinho novo. Por isso que quando nós olhamos para uma pessoa e vemos, como é que a gente sabe o que é que habita dentro dela? É através daquilo que sai da boca? O que sai da boca dela, irmãos, pode ser vinho novo, que nos leva para próximo de Deus, ou que sai da boca dela pode ser o quê? Vinho velho. Então, se ela não nasceu de novo, se prepara, porque aquela pessoa, quando vir conversar conosco, só vem palavra que nos embriaga, só vem palavras para estimular as vontades da carne. Mas quando ela está cheia de Deus, cheia de Jesus, cheia do vinho novo, quando ela abre a boca dela, o que traz é sanidade, o que traz é luz para a nossa vida, ilumina os nossos caminhos. Mas para ter esse vinho novo tem um preço. Só que quando nós pagamos esse preço, meus amados, vocês vão ver que isso traz recompensas tremendas para a nossa vida. Por isso que eu digo para ti que vale a pena pagar esse preço. Vamos estudar então para saber, quando eu me encho do Espírito, eu me torno uma pessoa cheia do azeite de Deus. Porque o Espírito Santo, quando ele foi fazer menção à arca de Noé, ela estava revelada através de uma pomba, que o que tinha pomba no bico? Tinha um raminho do que? De oliveira. Então nós sabemos que estar cheio do Espírito Santo também é a mesma simbologia de estarmos cheios do azeite de Deus. E presta atenção nesse texto, no nome de Jesus. 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 1 ao número 7. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios,
não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Presta atenção aqui, meus irmãos, não desconcentre, em nome de Jesus. O que aconteceu na vida dessa mulher? Uma multiplicação do quê? De azeite. Em outras palavras, se nós aprendemos que quando nós recebemos de uma porção maior do azeite, simboliza que nós nos enchemos do Espírito Santo, então nós vamos entender o que é que o azeite, que é se encher do Espírito Santo, ele traz para as nossas vidas. Olha o que está escrito, meus amados, no versículo 7 do texto que nós acabamos de ler. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. A primeira coisa que eu quero dizer para ti, que quando nós nos enchemos do azeite, prepara-te para receber provisão financeira de Deus. Prepara-te para que Deus venha suprir a nossa necessidade. Essa mulher não tinha condições de pagar a tua dívida. E quando o azeite veio na vida dela, junto com o azeite veio a provisão que ela tanto necessitava. Então, quando eu me encho do Espírito Santo, se prepara, porque Deus é um Deus recompensador. Ele vai trazer sudecaia, ridecom, manai de cantas, a provisão financeira que nós necessitamos para suprir as nossas necessidades. Segundo, observa que a presença do azeite trouxe libertação para dentro da casa dela. Porque os dois filhos que ela tinha, Sudecaia, Rebecom, Manai, Becantas, estavam taxados, estavam destinados a serem escravos, estavam destinados a uma prisão, dívidas que trouxe dos pais, tá? Por isso, pais, cuidado, porque os nossos erros ou acertos refletem diretamente na nossa descendência. Os filhos iriam pagar uma conta oriunda dos pais. Mas eu te digo, quando nós nos enchemos do Espírito Santo, por mais que nós geramos dívidas que nós não deveríamos ter feitos, Deus, Ele é misericordioso e Ele traz a libertação para a nossa família. Quando a unção vem, irmãos, ela despedaça todo o jugo, porque o óleo simboliza a unção. Estou pagando preço, prepara-te para receber a provisão. Estou pagando preço, pastor, está difícil resistir porque a pressão interna é grande para ter um vinho novo. Prepara-te para ver a tua família liberta. Terceiro, olha o que está escrito no livro de Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam a oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Tem alguém doente dentro da tua casa, meu amado? Tem alguém enfermo dentro da tua casa?
Tem alguém acamado dentro da tua casa? Quando nós temos o óleo nas nossas mãos, que é o azeite, que simboliza estar cheio do Espírito Santo, Sudecaia, Lidecou, Manai, Decantos, nós vamos ver a nossa família curada, nós vamos ver a nossa terra sarada. A Bíblia diz que até a sombra dos discípulos, irmãos, expulsavam demônios. Pedro, lá dentro da porta formosa, ele falou que, olha, dinheiro eu não tenho para te dar, mas aquilo que eu tenho te dou, levanta-te e anda. Aquele homem na hora levantou e andou. Então, quando nós nos enchemos do Espírito Santo, prepara-te, porque Deus sara a nossa terra, Ele cura-nos das enfermidades. Quando nós nos enchemos do Espírito Santo, olha o que está escrito em 1 Samuel capítulo 16, versículo de número 13. Enchemos do óleo. E tomou Samuel o chifre do azeite, e o ungiu no meio dos teus. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou sobre. Quando nós buscamos nos encher do Espírito Santo, nós ficamos cheios do poder de Deus. Glória a Deus. Quando nós nos apartamos do vinho velho que embriaga e nos bebemos e consumimos o vinho novo que traz sanidade, nós nos enchemos da autoridade, nós enchemos do poder de Deus, meus amados, para fazer tudo quanto Deus nos designa para fazer. Quinto, olha o que está escrito em Malaquias capítulo 3, versículo 2. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo de ourives e como sabão dos lavandeiros. Um dos subprodutos do sabão era o azeite. Para se fazer o sabão precisava do óleo. Logo, quando nós nos enchemos do Espírito Santo, as primeiras vestes que são alvejadas são as nossas. E aqueles que caminham conosco têm as tuas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Então eu recebo socorro terreno, porque trago para a minha vida provisão financeira, libertação para a minha família, cura das minhas enfermidades, mas começo a receber dos céus também a salvação da minha alma, que a unção, que é o poder de Deus sobre a minha vida, e que ao lavar com o sabão do lavandeiro, no dia da vinda do Senhor, Ele nos encontrará irrepreensíveis. Ele nos encontrará com as nossas vestes alvas, brancas, como a lã, porque agora aquele sangue, fruto do vinho velho, que sujava as nossas vestes, irmãos, como a cor do carmesim, como a vermelha da escarlata, agora estará branco como a lã. Sexto, quando eu me encho do Espírito Santo, olha o que está escrito em Mateus capítulo de número 25, versículo de número 8. E as nécias disseram às prudentes: dai do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagadas. Vocês conhecem essa parábola das 10 virgens? 5 nécias e 5. As nécias que não se esforçaram para se encher do Espírito Santo, elas estavam sem o quê? Azeite. Logo a tua lâmpada fez o quê? Então a primeira coisa, aprenda algo: quando eu me encho do Espírito Santo, eu me torno uma candeia nessa terra de viventes. O que sai de mim é luz do mundo, porque o príncipe desse século veio para isso, fazer com que a nossa luz não resplandeça diante dos
Quem estava com a lâmpada apagada está fazendo as obras do nosso inimigo. Mas quem está com a lâmpada acesa está fazendo as obras de Cristo, porque o Evangelho tem resplandecido através da vida dele. E o mais bonito de todos, o noivo veio, irmãos. E quando o noivo veio, quem estava com a lâmpada apagada, a porta se fechou. Quiseram entrar, e aí já era tarde. Quando eu me encho do Espírito Santo, eu alcanço a salvação na minha vida, da minha alma. Guarda esses 6 itens. Vale a pena pagar o preço, porque quando nós pagamos preço, Ele nos sustenta. Buscai o reino do céu e a tua justiça, e as demais coisas eu vos acrescentar. Veio provisão financeira, veio cura, veio libertação, veio alvejamento das vestes, enchimento de poder, e o mais importante de tudo, que é a salvação das nossas almas. Glória a Deus. Mas ela teve que ter um comportamento para poder se encher do Espírito Santo. E o primeiro comportamento que ela teve que ter, meus amados, ela deu ouvidos à voz do profeta. E olha o que está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de número 20. Parte B diz assim, ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus. Quem é a primeira pessoa que nós temos que crer? No Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Creia no que vocês estão ouvindo, porque a palavra não é minha, a palavra é dele. É Ele quem nos conduzirá, meus amados, para um lugar de segurança. Aí ele diz: crede nos seus profetas e prosperareis. Aos olhos daquela mulher era loucura, irmãos. O que você tem dentro de casa? Eu tenho uma botija. Vai lá, pega as vasilhas dentro da tua casa, fecha a porta, que Deus vai multiplicar. Impossível. Impossível. Muitas vezes nós estamos envolvidos num cenário que é impossível. Era impossível a libertação daquela família, era impossível o socorro financeiro que aquela família precisava, era impossível, irmãos, diante das circunstâncias. Mas ela deu ouvidos aos profetas de Deus. Aí eu te trago um adendo, uma observação: cuidado, porque a Bíblia diz que no fim dos tempos se levantariam muitos falsos profetas. Os verdadeiros profetas de Deus profetizam a provisão aqui na terra, sim, mas também Ele profetiza a salvação das nossas almas. Andam juntos, o reino de Deus e as demais andam juntos, mas Ele bota as prioridades como deve ser priorizado. Em primeiro é o reino e depois as demais, e não primeiro as demais e depois é o que? O reino. Então, primeiro, creia em Deus e na tua palavra. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se vê. Eu não estou vendo nada, mas Deus, Ele é poderoso, irmãos, para agir na nossa impossibilidade. Ele é poderoso. Ezequias olhava e não via, irmãos, o livramento da parte de Deus. 185 homens sitiando. Quando aqui na terra não dá para vir a provisão, prepara-te, porque a provisão vem da onde? Direto dos céus. Mas que vem, não tem conversa. Mas isso é só para quem crê. Porque o profeta de Deus, ele fala o que Deus ordena que seja falado. E se eu ouço aquilo que Deus ordena que eu falo, o que vai produzir dentro de mim é o que? Fé. Eu creio nessa palavra. Eu creio que Deus entrará com a tua provisão.
Só que quando o profeta deu a ordenança, irmãos, ele deu algumas atividades para fazer. E veja que a primeira atividade que Deus mandou eles fazer era fazer o quê? Aprender a agir como família, em cima de um propósito divino. Ele disse: ei, pega os teus filhos, vai buscar as vasilhas e entra onde? Dentro da casa. Em outras palavras, Deus queria unidade com a palavra de Deus. Ah, pastor, mas a minha família não quer, então eu vou sozinho, não tem problema. Ah, mas minha família não quer, não tem problema. Tem que existir unidade com a paz. Lembra quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em unir. É como o azeite precioso que desce dos céus, cai na cabeça, passa sobre a barba e vai até as vestimentas. Então Deus só derrama do azeite quando existe unidade com as ordenanças dele, crendo na palavra dele. Se uma família não crê na palavra, creia tu, se a tua família não crê. Porque tu pode ter certeza que Deus vai honrar é a sua fé. Mas se possível for trazer todos para ter unidade dentro da família, irmãos, virou-se ali dentro a mãe e os 2 filhos, virou uma corda de 3 dobras. E uma corda de 3 dobras é muito mais difícil de arrebentar, porque um ajuda o outro na dificuldade, um auxilia o outro. Mas meus filhos de sangue não querem vir. Saiba que filhos, irmãos, são aqueles que fazem a vontade do Pai e se separar. Esses são filhos. Busca auxílio nos filhos de Deus. Tenha unidade com os filhos de Deus, porque eles te auxiliarão a ir atrás dessas vasilhas e a realizar o processo que Deus tanto deseja. Então é necessário ter unidade. Quando a gente olha aqui para dentro da própria igreja, da congregação, se a gente tiver união, irmãos, pode ter certeza, o azeite vai fluir, não tem conversa. Se eu tiver união dentro da minha casa, o azeite vai fluir. É necessário ter unidade, mas não esqueça, unidade com a palavra de Deus. Não unidade com aquilo que não está fundamentado na palavra, porque aquilo que não está fundamentado na palavra de Deus não é profecia de um profeta de Deus. E eu não posso crer, eu não posso ouvir outro tipo de voz. Então, primeiro, ela creu nos profetas. Segundo, ela buscou a unidade com aqueles que realmente podiam o quê? Ajudá-la a ter o azeite. Terceira, depois que ela buscou as vasilhas, ela entrou dentro da casa dela. E a partir desse momento, irmãos, você não vê mais a figura do homem na história. Você vê a figura de botija e de vasilhas. Porque é assim, quando nós entramos no quarto e fechamos a porta. O que significa fechar a porta, meus amados? Lembra daquele texto? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e no oculto e escondido apresenta diante de Deus as tuas orações. O fechar a porta é fazer da vida uma casa de oração. Observa que foi algo, irmãos, que ninguém que estava fora sabia naquele instante o que estava acontecendo dentro, porque tem que ser no segredo, tem que ser em secreto. E quando nós entramos no quarto, irmãos, numa casa de oração, nós podemos nos posicionar de duas maneiras. Nós podemos ser uma vasilha, ou nós podemos ser uma botija. Quando eu olho para dentro da igreja, irmãos, ou tem vasilhas aqui dentro, ou tem botijas. Mas quem são as vasilhas e as botijas? Observa que as botijas, elas dividiam o que elas tinham.
As vasilhas somente o que? Recebia. Quando eu venho dizimar e ofertar, eu estou fazendo o quê? Dividindo. Quando eu dobro meu joelho e trabalho num processo de oração, de clamor, de intercessão, eu estou dividindo. Quando o pastor está aqui na frente pregando, eu estou dividindo. Nós temos várias atividades que nós podemos cumprir dentro da igreja, que nós dividimos. Só que quando nós retemos, irmãos, nós paramos de dividir. Observa o que aconteceu com o azeite. O azeite cessou. O azeite parou de correr. E vamos pegar exemplos, por exemplo. Hoje está aqui, está sendo ministrada uma palavra. Todo mundo está recebendo o quê? O azeite. Aí eu te pergunto, o que é que tu vai fazer com esse azeite? Se ficar retido em ti, vasilha, não tem conversa. Se tu catar aquilo que é azeite, dividir, irmãos, com um monte de vasilhas, você sabe o que vai acontecer nas nossas vidas? Novas vão multiplicar. Você sabe o que vai gerar na sua vida? Libertação de filhos, provisão financeira, vai vir todas aquelas consequências. Ah, mas eu tenho medo de mandar isso aqui, não vou mandar não. Então, seja, quer a libertação do filho? Vai ficar sem. Quer a provisão? Vai ficar sem. Porque não se põe na posição de uma botija. Vou orar, meus amados, eu só oro para mim, só para eu me encher, só para me encher, só para me encher, só para me encher. Se prepare, vai parar o azeite. O segredo da multiplicação com Deus é a divisão. Quando Jesus partiu o pão, lembra que tinha 4.500 para alimentar 500 pessoas, ele dividiu o pão, o que aconteceu? Multiplicou o pão. Quando ele pegou o peixe, dividiu o peixe, deu graça, o que aconteceu? Multiplicou o peixe. Quando alguém vem até mim e pede uma provisão, pastor, estou precisando de uma necessidade, irmãos, é impressionante. Eu divido, não quero saber o que tem e o que não tem. Quem precisou já sabe. E você sabe o que tem acontecido? Deus tem multiplicado, tem multiplicado. O tempo todo, irmãos, está entrando azeites novos, não para. Se a gente não aprender a dividir, nós nunca veremos o reflexo disso nas nossas. Porque quando o novo vem, irmãos, o novo vem em primeiro lugar na botija, não vai na vasilha. A primeira pessoa a ser socorrida é nós. Então quando nós dividimos, o primeiro lugar que vai levar a receber a provisão, sabe quem é dos céus? Somos nós mesmos. Mas quando nós paramos de dividir, nós paramos de receber provisão de quem? De Deus. E tudo na vida é desse jeito diante do reino. Quer ver multiplicação na tua vida de vida? Se eu não pregar essa mensagem, você sabe o que acontece? Deus não me dá outra. Mas quando eu divido essa que eu tenho, Deus vem com uma nova revelação. Quando eu retenho, irmãos, a boa semente, Deus também retém a semente na minha vida. Mas quando eu compartilho a boa semente, Deus também manda a provisão para minha. Para quê? Que Ele vai ficar mandando, se não vai ser para a honra e glória do nome dEle? Para que Ele vai ficar mandando coisas novas? Quantos? Afundado em dívidas, porque não divide. Afundado em enfermidades, porque não unge ninguém, não ora, faz a oração da fé, não intercede. Vendo a família cativa, porque não divide, porque está retendo. Divide o que Deus te deu. Divide o que Deus colocou nas tuas mãos. Porque quando nós aprendemos a dividir, nós estamos preparados para receber algo muito maior. Observa, meus amados, que o pagamento daquela dívida dependia das outras vasilhas estarem todas cheias, porque só a botija cheia não pagava a conta e não supria a necessidade. Tem um filho que precisa de libertação, começa a dividir o que Deus te deu. Está precisando, começa a dividir o que Deus te deu. Divide, seja no clamor, seja no abençoar uma vida necessitada, porque é uma vasilha que está vazia. Porque a vasilha é vazia, irmãos, é alguém necessitado. Lembra do salmo que nós lemos? Que nós devemos socorrer o pobre na sua necessidade.
Aí o Senhor diz: e eu te socorrerei na sua. Uma vasilha vazia é uma vida que tem necessidade de algo que nós temos dentro da nossa casa. Ah, mas se eu der vai faltar para mim. Faltou fé. Não está crendo na palavra do profeta. Se eu dividir vai faltar para mim. Faltou fé. Não está crendo na palavra do profeta. Creia nos teus profetas e prosperareis. Crede no teu Deus. Por fim, quando ela realizou toda a obra, porque é isso que acontece dentro de uma casa de oração. Eu só me constituo uma casa de oração se eu aprender a dividir aquilo que eu sou, que eu tenho. Caso contrário, a minha porta sempre teve o quê? Aberta para outras coisas e nunca teve fechada da maneira assim, como Deus gostaria que tivesse. E por fim, quando a provisão veio na vida dela, o profeta deu a direção exata para a vida dela. Ele falou: chegou a tua provisão financeira? A primeira coisa que tu tem que fazer: vende, paga as tuas e depois vive do resto. Quantos vêm, buscam e se enchem? Quando Deus traz a tua provisão, em primeiro lugar vai lá e começa a viver do resto. Ou seja, viver a tua vida, mas não paga as tuas. O azeite, quando traz o meu entendimento, quando ele liberta a minha mente, a primeira dívida quem vai pagar sou eu. Vou dobrar o meu joelho e fazer o que? Senhor, me perdoa. Mas quando vem provisão de qualquer outra área, o conselho é: tem dívidas, não vive, vai lá primeiro e paga. Quando Deus trouxer sobre a nossa vida a tua provisão, aprende isso. Em primeiro lugar, vamos lá e paguemos a nossa, e depois a gente vive o resto. Quando a mensagem vem para mim, irmãos, como a palavra de Deus diz, é uma espada de dois gumes. A primeira coisa que eu tenho que fazer diante daquela revelação, você sabe o que é? É consertar em primeiro lugar a minha, aí depois eu vivo do resto. Quando a provisão financeira chega dentro da minha casa, eu tenho dívidas para pagar, em primeiro lugar eu vou lá e pago a minha. Para quê, irmãos? Para que não sejamos motivos de escândalos nesse plano que nós vivemos. A vida dessa mulher teve um adendo na vida dela. Porque olha o que está escrito nesse texto de 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 7 ao número 13. Quando a gente pega para ler nesse texto, a Bíblia fala de um homem que chamava Obadias. Obadias, ele era esposo dessa mulher. E quando Elias fugiu por causa da seca de 3 anos e meio, e procuravam Elias para todo lado e não encontravam, a Bíblia diz que Obadias sustentava profetas de Deus na caverna. Você sabe o que ele era? Uma botija que estava enchendo um monte do quê? De vasilhas, socorrendo pessoas que tinham necessidade. Ele morreu. Deus se esqueceu das obras da mão dele no dia da necessidade da família dele. Porque Davi disse: fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Obadias teve condutas de justiça. Em tempos de seca, de dificuldades, ele até se endividou, irmãos, para fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse, que era amparar os teus profetas, que estavam coagidos dentro de uma caverna, porque Jezabel, juntamente com Acabe, havia levantado uma perseguição para matar todos os profetas de Deus. Deus não esqueceu. Mesmo além de morto, a gente pode não ver a conversão da nossa família. A gente pode descer a sepultura como esse pai desceu e não viu a libertação dos filhos. Pode ter descido a sepultura e não viu a provisão financeira na vida da esposa. Ele pode não ter contemplado com os olhos dele.
Mas o nosso Deus é um Deus fiel e justo, que mesmo depois de morto, Ele não esquece das suas alianças que Ele tem comigo, conosco, e não esquece das alianças com a tua palavra. E eu nunca esqueço de um testemunho que eu ouvi, irmãos. Eu tinha uma avó que o tempo todo estava dentro da casa de oração buscando pela família. Ela não viu a tua família convertida. Ela não viu. Só que o dia que os primeiros começaram a ir para dentro da casa de Deus, um dos nossos esteve do lado de uma pessoa que cultuava com ela. E aquela pessoa que cultuava com ela disse o seguinte: eu não vou ver a minha família convertida, mas o meu Deus é fiel e justo, que depois de morto Ele é capaz de cumprir. Ele cumpre. Só que eu nunca esqueço de uma coisa. Muitos batiam na porta dela. Ela tinha muito pouco, irmãos. Ela tinha só uma botija na casa dela. É só que quando ela via uma pessoa necessitada, ela dava. Ela não negava. Ela dava. No dia da necessidade dela, quando todo mundo foi perguntar: o que você tem aqui para suprir a tua necessidade? Sabe o que ela falava? Veio alguém aqui que precisava mais do que eu, e eu dividi o que eu tinha. Só que no dia da necessidade dela, Deus começou a usar um monte de gente que estava em volta dela e supriu a necessidade dela. Porque naqueles momentos ela se comportou como uma botija. Quantos que fecham o seu coração diante de pessoas necessitadas, construindo palácios, irmãos, palácios, igrejas mirabolantes, e vendo as vasilhas dos teus lados vazia, sem nada para comer, sem provisão para nada. Esquece isso na tua vida. Quando nós socorremos ao pobre na tua necessidade, que é a vasilha vazia, no dia da nossa adversidade, o nosso Deus é fiel e justo. Foi fiel para salvar aquela alma, porque o inimigo confessou com a própria boca: a culpa é daquela velha que deixou a sementinha entalar com ele. É fiel e justo para salvar a alma dela, porque embranqueceu as vestes dela, porque deixou a botija dela cheia de azeite com a lamparina acesa, mas também foi poderoso para alcançar toda a família, por causa da fidelidade de um, meus amados. Porque quando Deus faz aliança com o homem, Ele fez uma aliança com Davi. Ele falou: a tua descendência não sairá do trono. Jesus veio do trono. Ele fez uma descendência com Abraão, uma aliança com Abraão, e foi lá no Egito tirar por causa da aliança que ele tinha com Abraão. Ele é fiel. Nós somos infiéis, somos nós que temos condutas infiéis, mas Ele não falha, irmãos. Isso, nessa noite aqui, nós podemos nos comportar como uma botija, ou podemos nos comportar como uma vasilha. Podemos olhar para dentro de casa e falar: mas eu tenho um pouco, como é que eu vou dividir o que eu tenho? Eu não sei pregar, mas eu posso ler um versículo. Eu não tenho a voz mais eloquente, mas eu posso cantar. Eu recebi a mensagem, eu posso dividir. Seja uma botija. Divide o que você tem com aquele que está com a vasilha vazia, porque Deus nos socorrerá também na nossa necessidade. Amém, meus amados? Guarda essa palavra no vosso coração, em nome de Jesus.